Esta presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao novo vereador Cleiton Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde, senhor presidente. Eu vou ler dois versículos hoje específicos, senhor presidente. O primeiro é Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E vou ler também Salmo 125, 3. Porque o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte dos justos. Obrigado. Ainda em pé, vamos ouvir e cantar o hino nacional, por se tratar da primeira sessão ordinária do mês. Assentar. A presidência solicita aos nossos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá para iniciar a presente sessão. Essa presidência coloca
em discussão a ata do dia 6 de agosto, uma sessão solene. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, ela vai à votação a ata do dia 6 de agosto. E o painel está aberto, senhores vereadores, votem. Vaguinho. Está encerrada a votação. A sessão solene, a ata, a sessão solene do dia 6 de agosto foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a ata do dia 20 de agosto, 20/8, uma sessão solene. Não havendo vereador que queira discutir, ela vai à votação e o painel está aberto. Votem seus vereadores. Está encerrada a votação. A ata do dia 20/8 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, discussão e votação da ata do dia 27 de agosto. Está em discussão. Não havendo, vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a ata do dia 3 de setembro, uma sessão solene. Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Votem, senhores vereadores. Marcelo Rossi. Está encerrada a votação. A sessão solene do dia 5/9, 5 de setembro, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a ata do dia 17/9. Não havendo, vai à votação e o painel está aberto. Ao 5. Eu ia perguntar. Senhores, por favor, me desculpe. Agora nós vamos votar a ata do dia 5/9. 5/9, eu tinha pulado. Está em discussão a ata do dia 5/9. Não havendo, vai à votação a ata do dia 5/9. Vereadores, votem na ata do dia 5/9, por favor. Tem.
Está encerrada a votação. A ata do dia 5/9 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a ata do dia 17/9, uma sessão solene. Não havendo, vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Érica Tanque. Lubogo. Está encerrada a votação. A ata do dia 17 de setembro de 17/9 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão a ata do dia 10 de julho, uma sessão ordinária. Não havendo o vereador que queira discutir, ela vai à votação e o painel está aberto. Votem, senhores vereadores e vereadoras. Imas Peruso. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência comunica a casa serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 24 a 30/9 de 2018. Alcides Rodrigues, Alime Pereira, Ana Luísa Toledo Batista, Antônio José Nogueira, Aparecido dos Santos, Bernardina Teresa de Jesus, Cleiton Kerpe de Oliveira, Dorival Zia, Exupério Soares de Oliveira, Genir Pires Bossegato, Hildebrando Carlos dos Santos, Jaime Garofolo, José Francisco de Souza, Leonilda Maria Schmidt Bonello, Luiz Alves, Maciel Freitas dos Santos, Marcelo Casim, Marcelo Matias, Maria Aparecida Curti Nicolau, Maria Aparecida dos Santos Bueno, Maria Feltrin Treft, Maria Valdice Santos, Paulo Henrique de Oliveira, Silvino Ribeiro de Souza, Tiago Tavares Nascimento, Valmir José da Silva. Podemos assentar. Em observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da Resolução 44/92, o expediente ficará reduzido a 3 horas, contadas a partir da hora fixada para o início da sessão. Esta presidência solicita à primeira secretária da mesa, a vereadora Érica Tanque, que proceda à leitura da matéria do expediente. Iniciamos com o item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Primeira, 27 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios
3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, todos de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração, atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A mesa recebe seu ofício e informa os senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Limeira, 26 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a criação da GRE, Grupamento de Ronda Escolar, e GCML, Guarda Civil Municipal de Limeira. Da Guarda Civil Municipal de Limeira. Equipe destinada para a realização do apoio operacional da corporação e ou órgãos do governo e segurança pública, policiamento preventivo comunitário e combate à criminalidade nos logradouros, bens, serviços e instalações do município. E em consonância ao disposto ao artigo 4º, parágrafo único, artigo 5º, inciso 1 e 18, parágrafo único da Lei Federal 13022/2014 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Limeira, 26 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a criação do GC, Grupamento Ciclístico, da GCML, Guarda Civil Municipal de Limeira, equipe destinada para a realização do apoio operacional da corporação e ou órgãos do governo e segurança pública, policiamento preventivo comunitário e combate à criminalidade nos logradouros, bens, serviços e instalações do município, em consonância ao disposto ao artigo 4º, parágrafo único, artigo 5º, 1 a 18, parágrafo único da Lei Federal 13022/2014 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. A mesa recebe esse projeto e encaminha às comissões competentes. Limeira, 26 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe da criação do PAM, Pelotão Ambiental, da GCML, Guarda Civil Municipal de Limeira, considerando a necessidade de proporcionar segurança preventiva na área rural, a preservação e a manutenção do ambiente ecologicamente equilibrado em todas as suas formas para as gerações presentes e futuras, em parceria com outros órgãos públicos do governo e da segurança pública e órgãos não governamentais, em cumprimento aos exatos termos da Constituição Federal, no que tange ao município e suas competências privativas e concorrentes, e da outras providências.
Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Primeira, 26 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a criação da ROMU Motos, Ronda Ostensiva Municipal Motos, da GCML, Guarda Civil Municipal de Limeira, equipe destinada ao apoio tático da corporação e ou órgãos do governo e segurança pública e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Limeira, 28 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projetos de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira para o exercício de 2019. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como a documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. A mesa recebe esse projeto de lei e encaminha as comissões competentes. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Senhor presidente, em consonância com o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, venho por meio desse solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 20/2018, de autoria do senhor prefeito municipal. Certo da compreensão, subscrevo-me Sidney Pascotto, líder do governo. A presidência recebe e junta-se ao projeto. Passaremos agora, senhor presidente, aos projetos oriundos do Legislativo. Pois não? Projeto de Lei 201/2018 perpetua o nome de Antônio Biasotto, a praça localizada na rua São Paulo, no bairro Boa Vista, de inscrição cadastral número 389-023-000, no município de Limeira. Autoria da vereadora Constância Berbit Dutra. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 202/2018, assunto denomina de complexo esportivo as áreas destinadas à prática de esporte no Horto Florestal de Limeira. Autoria, Dr. Marcelo Rossi. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 203. Assegura às mulheres com deficiência condições e equipamentos adequados para a prevenção e tratamento dos cânceres de colo uterino e de mama. Autoria, vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 204. Perpetua o nome da senhora Lourdes Luiza Biasotto Nespini, na LIN 281, no município de Limeira.
Autoria Maraísa Matos Silveira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 205, perpetua o nome da senhora Meirili Esteves de Oliveira na Avenida A, Parque Industrial Souza Queiroz, do município de Limeira. Autoria Maraísa Matos Silveira. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 60 ao projeto de lei 145/2018. Assunto: dispõe sobre parcerias na manutenção, reforma e ampliação dos centros comunitários. Autoria Helder Lúcio de Oliveira. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda 174 ao projeto de lei 162. Assunto: Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos dos Idosos, dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso. Senhor presidente, há uma falha aqui na colocação. 1 minuto, por favor. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Senhor presidente, na verdade, essa foi um parecer em forma de emenda, então não existe isso para ser lido aqui no plenário. Projeto de Decreto Legislativo número 40/2018. Assunto: concede o título de cidadão limeirense ao senhor Francisco Alves de Lima pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. Autoria da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Encaminhe-se às comissões competentes. A sessão está suspensa por 1 minuto. Passaremos agora aos requerimentos, senhor presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, faço o pedido para apreciação dos líderes para que a gente possa só ler o título, a ementa e o autor dos requerimentos para a gente ter um bom andamento na leitura. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Marco. Sim, presidente. Helder. Sim, presidente. A leitura, primeira secretária, conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento 571 requer informações ao Poder Executivo sobre as multas aplicadas pelos radares na via Francisco de André, anel viário. Autoria Lucinês Aparecida Boco. Em discussão. Não havendo executivo. 572 requer informações ao Poder Executivo sobre os monitores escolares nas escolas municipais no município de Limeira. Vereadora Constância Berbit Dutra. Em discussão. Não havendo executivo. 573 requer informações ao Poder Executivo sobre a detetização do cemitério Saudade e do cemitério Parque no município de Limeira. Autoria da vereadora Constância Berbit Dutra. Em discussão. Não havendo executivo. 574 requer informações ao Poder Executivo sobre o Museu Histórico e Pedagógico Major José Levi Sobrinho. Autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Em discussão. Desejo, senhor presidente. A palavra da vereadora e doutora Maraísa Matos Silveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente, ouvintes, telespectadores dessa sessão, o objetivo desse requerimento, ele se originou do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro há pouco mais de um mês. Na verdade, nós temos conhecimento que os museus de Limeira estão instalados em prédios bastante antigos, tombados, e que dificulta bastante com que as medidas extras de prevenção de incêndio sejam adotadas nesses estabelecimentos, nesses prédios. Então, o requerimento é apenas para que o nosso secretário, que a gente sabe o amor que ele tem, né, o nosso secretário da Cultura, e a gente brinca o eterno secretário da Cultura, Farid, para que ele nos posicione de quais as medidas que são adotadas em Limeira para que a gente evite uma perda tão grande nos acervos, eventualmente, caso a gente tenha um incêndio na nossa cidade também. Apenas para que a gente tenha conhecimento se existem medidas extras tomadas para prevenir que a gente tenha algum prejuízo nessa história de Limeira que temos em nossos museus. Obrigada, é só isso, presidente. Continue em discussão. Não havendo executivo. 575 requer informações sobre lei municipal que cria o setor de registros de biografias dos cidadãos falecidos ou homenageados. Autoria da vereadora Érica Tanque. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra a proponente Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, todos nós, vereadores, temos uma missão
também nessa casa, que é a colocação, a denominação de logradouros e ruas e locais em nosso município. Acho isso extremamente importante, porque é através do nome das ruas é que vamos escrevendo também um pouco da história do nosso município. Pessoas que são apontadas nesse plenário e que têm a aprovação passam a fazer parte integrante das nossas vias, e isto, como na última vez que fiz uma apresentação desta, falei sobre um livro que trouxe até em plenário, que é Quem é Quem nas Ruas de Limeira. Nós temos uma lei, vasculhando para a colocação, naquela oportunidade, de um nome histórico, há uma lei, a Lei 2839, de julho de 1997, do então prefeito, e sempre prefeito, Teodoro Kiel, que fica criado no setor de registro de biografias dos cidadãos falecidos, homenageados com o nome de praças, ruas, avenidas ou logradouros públicos, junto à Secretaria de Cultura. Traz alguns outros dispositivos, e o que estou aqui questionando é se essa lei está sendo cumprida, se realmente houve a implantação disto no Executivo, porque acho extremamente importante que tenhamos tudo isto catalogado com pequenas descrições dos feitos dessas pessoas homenageadas no município, para que possamos até recorrer com fatos históricos. Então, é somente uma colocação, devo fazer um trabalho referente a isso, e convoco todos os vereadores para que participem comigo também de mais esse trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo a executivo. 576 requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre o Ribeirão dos Pires. Autoria do vereador Elder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Elder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação, todos que aqui estão presentes, esse requerimento sobre o Ribeirão Tatu, recebi várias ligações de moradores que encontraram algumas espuma, diz eles que algumas química, não sabe se é detergente ou o que seja neste rio. E quero aqui agradecer ao cabo Francisco Alves, porque todas as vezes que os moradores pediram, chegou no local, mas não foi um especialista. Então, esse requerimento vem pedir várias situações do Ribeirão, desse Ribeirão Pires, desde do nascimento dele até onde que ele encontra lá com o Ribeirão Pires. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo a executivo. 577 requer informações ao Poder Executivo sobre os lotes urbanizados e as moradias do programa Minha Casa Minha Vida existentes no bairro Geada. Vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Não havendo a executivo. 578 requer informações ao Poder Executivo sobre os lotes urbanizados e as moradias do programa Minha Casa Minha Vida existentes no bairro Geada. Em discussão. Vereador Wagner Barbosa. Não havendo a executivo. 579 requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre multas de trânsito aplicadas no município de Limeira. Autoria do vereador Elder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo a executivo. 580 requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre viaturas da Guarda Municipal de Limeira. Autoria Elder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo a executivo. 581 requer informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para exames de mamografia no município de Limeira. Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, quero hoje aqui parabenizar, desde já, todos os vereadores que já estão com o seu laço rosa no peito, trago pela vereadora Érica Tanque, que defende esta bandeira aqui no município, juntamente com as vereadoras também desta casa.
No dia 14 de setembro, a LIC abriu a campanha Outubro Rosa aqui no município. No dia 4 de setembro, eu fiz esse protocolo desse requerimento, porque chegou ao meu gabinete algumas dificuldades de mulheres que estão tendo para poder marcar exames de mamografia e até mesmo a falta de filmes para poder ser feito esses exames na rede pública. Isso me trouxe uma grande preocupação, porque sei da importância desse exame e as vereadoras desta casa sabem o quanto é necessário a prevenção para as mulheres no tratamento contra o câncer. Então, faço alguns requerimentos ao Executivo referente ao agendamento e também à falta de filmes para a realização desses exames na rede pública. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, primeiro me levanto para agradecer a preocupação do vereador Vaguinho da Santa Luzia, ele que é extremamente dado a esse tipo de assunto, quando se fala da saúde da mulher, e precisamos muito realmente do apoio dos homens nessas questões. Realmente tivemos um problema grande com fila, né? O vereador Newton até chegou a comentar. Hoje liguei novamente ao Executivo e me disseram que está tudo bem mais tranquilo. Realmente é difícil para nós que fazemos toda essa campanha, e aqui digo que são todas as vereadoras, e tenho certeza que também os vereadores, quando nós fazemos a conscientização da necessidade do exame e essas pessoas têm alguma dificuldade para fazer. Embora eu tenha visto, vereador, que isso não aconteceu só na cidade de Limeira. Algumas reportagens têm trazido que no país inteiro as mulheres têm encontrado dificuldade em realizar as mamografias. E aqui coloco até uma coisa importante, que é a mamografia para as pessoas, com as cadeirantes, por exemplo. É um assunto que estou tratando. E um assunto bom também, que tive a notícia na sexta-feira com o prefeito, e disse aqui em plenário, desde 2013 venho buscando isso, está sendo adquiridas 7 mesas ginecológicas que podem fazer o exame para as cadeirantes. Prometi isso em plenário desde 2013, tenho requerimentos e muitas conversas, e chegamos agora, já foi expedido o pedido para a compra de 7 cadeiras. E aqui agradeço o juiz Dr. Barrichello, que também, conversando com ele, perguntando sobre os projetos, também se ofereceu para conseguir mais uma através daquele dinheiro que ele recebe, são penas alternativas, penas alternativas, para que a gente pudesse fazer a doação de mais uma. E nós estamos vendo na Santa Casa se há necessidade para que possa fazer. Então, vereador Vaguinho, muito obrigada pela preocupação com nós, mulheres, com a nossa saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo Executivo. 582 requer informações ao Poder Executivo sobre as motivações administrativas para a realização de repasses complementares ao transporte coletivo municipal. Vereador Cleiton Aparecido da Silva. Em discussão. Eu quero discutir, presidente. A palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Bem, esse requerimento eu fiz por causa da resposta que eu tive do Executivo sobre os valores complementares do subsídio do transporte, além do subsídio, mais valores complementares. E essa semana eu fui surpreendido, e aí quero agradecer às jornalistas Renata Reis e Nani Camargo, aonde o secretário jurídico da prefeitura disse que esses repasses complementares foram autorizados pelos vereadores. E aí ele trouxe até valores. Fomos nós que autorizamos tanto o subsídio quanto os valores complementares. Eu fiquei abismado, eu fui pesquisar, fui atrás, estou aqui com a lei. A lei nós autorizamos o repasse integral do subsídio. Valores complementares nós não autorizamos. E está lá no Facebook
do programa Bastidores, que o doutor Daniel falou que foi autorizado por nós, o repasse complementar. E aí eu estava até vendo a matéria, pesquisei lá atrás, e aí eu quis ouvir o programa, assistir o programa. O valor repassado de janeiro até agosto desse ano, entre subsídio e valores complementares, dá R$ 8.205.264, além do subsídio, porque o subsídio são 8 milhões. Aqui já tem 250 mil a mais. E ele diz que fomos nós que autorizamos isso. E eu não concordo com isso. Aqui no meu requerimento está dizendo que eu quero saber a motivação dele ter esse repasse complementar. Sendo que os 8 milhões é para ser usado durante um ano. Foi usado em 8 meses. A mais que o valor do subsídio. Então eu quero a resposta desse requerimento, e não só quero a resposta do requerimento. Como hoje, estou terminando, meu gabinete está terminando, eu vou propor uma comissão de assuntos relevantes, para que nós possamos discutir, sim, sobre a intervenção nessa casa. Como tem uma CPI, e a CPI não foi assinada, não tem assinatura, nós vamos ter que criar uma comissão. E eu vou propor a criação dessa comissão. Estou terminando, porque não é possível nós aceitarmos esse valor de repasse. Aliás, o repasse total, segundo o programa Bastidores, é de 13 milhões, desde abril. E aí o prefeito, em janeiro, ele fez até uma matéria bacana, colocou aqui na matéria que estava reduzindo o subsídio, que era por valor de passageiro, que usava e não o valor total, que tinha um apontamento sobre isso, que ele iria usar só 506 mil por mês. Houve a intervenção e ele não está fazendo isso, está usando 1 milhão por mês, o dobro do que ele falou que iria fazer. E na matéria aqui, eu quero até parabenizar aqui o presidente Zé da Mix, que ele é um assíduo contra esse pedido, que foi bloqueado 20 milhões do ex-prefeito Paulo Radiche, por conta que o senhor foi no Ministério Público. Então, parabéns, que nós possamos investigar assiduamente. Como eu e o pastor Nilton foi falado aqui, que existe assunto mais importante do que uma moção que nós fizemos, eu acho que esse assunto é de extrema importância. E eu peço que todos os vereadores, se não assinaram a CPI ainda, que assinem. Ou então, que aprovem logo mais o pedido de abertura de uma comissão de assuntos relevantes, para que a gente possa apurar esses valores, que para mim é exorbitante, que para mim é um prejuízo para a sociedade. Como disse o prefeito Mário Botion, que o governo anterior podia ter economizado de 8 a 9 milhões, e eles banjam. Ele critica o governo anterior e faz pior que o anterior, que está gastando a mais que o anterior. Então fica aí a dica para os vereadores, que nós possamos, a CPI está aí, eu acho que tem 4 ou 5 assinaturas, mais 2 ou 3 assinaturas, a gente abre a CPI e vamos apurar essa intervenção, visto que a JTP disse que o contrato dela ainda está vigente, que ela vai exigir sim os direitos dela. Estou falando só do repasse, da verba complementar. O que vir, então, da JTP vai ser pior ainda, porque eles falaram que tem condição de assumir o transporte, que eles têm local para deixar os ônibus, que eles têm os ônibus, e o contrato ainda está vigente. O contrato emergencial, ele disse no programa que ainda está vigente. Se a prefeitura derrubar, ele vai levar isso na justiça contra a prefeitura. Então fica aqui o meu pedido aos senhores para que nós possamos apreciar ou a CPI, ou que nós aprovemos mais tarde a Comissão de Assuntos Relevantes. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão. Eu quero, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Xavier. Vereadores, população presente, população que nos acompanha através do meio de comunicação. Parabéns, vereador Cleito, pelo requerimento. É um assunto que frequentemente nós vemos nos meios de comunicação, nos jornais, na internet, ônibus sendo quebrado nas ruas. Sim, senhor. Me concede uma parte? Inclusive, quinta-feira, eu presenciei, eu estava indo até a Vista Alegre visitar um munícipe, para falar ali da rua Pedro Elias, na rotatória do anel viário, um ônibus quebrado, vereador. Aí eu fotografei o ano 2007, quer dizer, está acima dos 10 anos que é permitido.
E a prefeitura não faz nada. Estava lá quebrado, numa rotatória, ali de muito movimento, que separa ali o Dutra do Barão de Limeira, da Vista Alegre. Ali perto da feira, onde tem a feira ali de sábado. Quebrado. 2007 o ônibus. Quer dizer, cumprir lei não precisa. Pode ficar à vontade. Só queria colocar isso, presidente, vereador. Obrigado. Muito bem colocado, vereador. É isso mesmo. A realidade do nosso município se encontra dessa maneira. Eu vi que agora, quase 2 anos, foi licitado aí um plano de mobilidade urbana. Vamos torcer porque esse plano saia o mais rápido possível e saia a licitação. O que nós queremos é que essa casa discuta esse assunto. Se nós não estamos habilitados para discutir outro assunto, esses outros assuntos não estão de acordo com o município, que é a realidade do município, esse assunto de transporte público está de acordo com a realidade do nosso município. Nós temos umas eleições agora daqui alguns dias, e nós temos que discutir os assuntos da nossa cidade. Nós não podemos ausentar as pessoas que pleiteiam cargos maiores, as pessoas que pleiteiam defender o nosso município. Nós temos que começar a defender o nosso município já. O que nós queremos do nosso município? Foi lutado, foi discutido aqui frequentemente na gestão anterior a relevância do subsídio. Se o subsídio era de interesse para a população, se o subsídio era pago como deveria pagar, e agora não precisamos mais discutir sobre o subsídio? Eu não me lembro ter aprovado complemento. Eu aprovei através de uma discussão que usasse o subsídio dentro da melhor maneira possível, dentro do prazo que estipulado. É isso que nós achávamos que ia acontecer. Então, eu estou de acordo com a CPI, já assinei a CPI, e caso não saia a CPI, mas está em tempo de assinar, os vereadores que quiserem assinar a CPI, caso não saia, podemos abrir uma comissão de assuntos relevantes. Fica a dica aí para todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, vereador Cleiton, parabéns pelo requerimento. Eu também ouvi o programa Bastidores com as jornalistas Renata Reis e Nani Camargo. Aqui gostaria também de parabenizá-las pela condução do programa. Achei muito interessante a condução da entrevista delas com os convidados, o Luiz Matos e o representante da empresa JTP, o Paulo. Já solicitei à vereadora Carolina, que é líder do nosso bloco, que caso venha protocolar essa abertura dessa comissão, esse vereador gostaria de fazer parte dessa comissão. Vereador, parabéns. Continue a discussão. Não havendo executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de Lei 211 dispõe sobre adoção de medidas de acessibilidade nas proximidades dos estabelecimentos públicos e privados de ensino, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos que funcionam como centro de convivência para pessoa da terceira idade e pessoas com deficiência, e dá outras providências. Vereador Estevão Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 42 altera dispositivos da resolução 558 de 2014 e suas posteriores alterações e dá outras providências. Autoria José Roberto Bernardo, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa e Érica Tanque, mesa diretora. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 43 altera o artigo 8º da resolução número 600 de 2015 e suas posteriores alterações e dá outras providências, também de autoria da mesa diretora. Encaminhe-se às comissões competentes. Só para retornar aos requerimentos, senhor presidente. O 583 requer informações ao Poder Executivo sobre as feiras livres no município de Limeira. Autoria da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina de Moraes Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Acerca desse requerimento, eu o fiz
com diversos critérios e diversas perguntas, e na justificativa tomei o cuidado de colocar todas as indicações e requerimentos realizados anteriormente por meus colegas. Inclusive, chequei todas as respostas oriundas do Executivo, porque muitos vereadores já tinham abordado esse assunto, seja em requerimento, seja em indicação, por aquele viés ou por viés semelhante. Então, por essa razão, tomei o cuidado de colocar, inclusive, na justificativa, todos os documentos legislativos que já foram protocolizados nesta Casa. Esse requerimento passa por 3 pontos, depois de uma reunião que eu tive com a associação composta por vários membros das feiras livres. O Anderson e o Douglas, que estão à frente atualmente dessa associação, me levantaram 3 pontos, além da legislação específica, da qual se encontra um pouco parada hoje no Executivo. Eles já colocaram algumas pautas que são necessidade, porque eles são regulamentados por um decreto muito antigo. Então, eles já se organizaram com o Executivo, lá atrás, colocaram alguns pontos, mas até o presente momento não bateu o martelo nessa nova lei. Esse é um ponto. Mas o requerimento aborda 3 outras circunstâncias que foram trazidas. Uma delas, eu já preciso colocar aqui, que nós já tivemos, inclusive, o retorno do Executivo, e já foi normalizado na maior parte delas. Então, o primeiro ponto é a colocação de banheiros químicos. Isso foi uma necessidade apontada pela associação, e agora, nos últimos dias, aí, percorri as feiras com mais frequência do que o habitual, e pude ver que, de fato, em algumas, a situação já foi regularizada conforme foi colocado pelo servidor Dirceu Brasil e também por alguns servidores do secretário Paulo Trigo. Não foram em todas ainda, mas uma das questões já está praticamente normalizada. O segundo ponto é com relação, e aqui vai até um pedido também para o líder do governo, que eu estou vendo que está tomando nota, e para o secretário, o Cabo Chiquinho, que é com relação, inclusive, eles já conversaram lá sobre a parte de segurança, principalmente no momento da montagem das feiras, porque isso acontece por volta das 4h30, 5 horas da manhã. Na ocasião, os representantes das feiras livres comentaram que o Executivo argumentou que é mais ou menos o horário da troca de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. E, por conta disso, eles têm um pouco de dificuldade para mudar pessoal, para mandar pessoal para lá. Então, fica o pedido para que seja estudado alguma forma para que essas pessoas tenham segurança, em especial nesse horário. Que haja também uma patrulha nas feiras livres, neste período todo, mas em especial no momento da montagem, pelo horário de madrugada, que eles são atrapalhados diretamente por transeuntes e também por pessoas mal intencionadas muitas vezes. Quando são transeuntes, mas não estão mal intencionados, é um ponto, mas alguns já narraram situações de furto, situações que se sentiram ameaçados, então esse seria um segundo ponto. O terceiro, a própria associação assume que é um ponto um pouco mais complicado de se resolver, mas tentar identificar uma possibilidade daqueles padrões de energia, para que eles consigam facilitar essa viabilidade de energia elétrica, porque eles estão dando uma contrapartida para a prefeitura. É claro que existe a responsabilidade de cada um na montagem da sua feira, mas da sua barraca, da sua estande, mas de qualquer modo, eles pediram para tentar encontrar um denominador comum, pelo menos por parte do padrão de energia, principalmente pela metragem, porque o valor é pago, segundo eles, pela metragem que é utilizada. E, paralelo a esse requerimento, eles pedem a celeridade acerca da legislação específica para regulamentar a situação. Em alguns momentos, eles tiveram desencontro com o Executivo, uma situação um pouco complicada com o Paulo Trigo, mas eu entendo que tenha sido, eu costumo falar
aquela citação de Exupéry, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Creio que tenha sido mal-entendido, finalizando, presidente, mas com certeza há interesse do Executivo para que essa legislação seja aprovada, tentando dar uma coexistência tanto para os feirantes quanto para o município. Obrigada, presidente. Desejo discutir, Com senhor a palavra, a presidente. vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, e aqui dou parabéns à vereadora Carolina Pontes, e acho que vários vereadores aqui foram procurados pela associação e talvez vai ter uma necessidade de conversarmos, porque eu também tenho uma reunião marcada amanhã, não sabia da procura, eu cheguei a comentar com o Zé, ele disse que também foi procurado, então pode ser que tenhamos mais vereadores procurados e precisamos talvez fazer uma união, porque vamos começar a mexer num assunto e diversas formas diferentes. Então, até proponho aqui que a gente possa criar, sei lá, talvez uma comissão para essa colocação. Vejo que a vereadora já está mais adiantada e solicito até que peça para que possa fazer parte dela, porque também me procuraram na semana passada, pedi também, vou até ver amanhã como faço com essa reunião, para que a gente possa trabalhar num conjunto, porque muitas vezes eu trabalho de um lado, posso estar atrapalhando o trabalho do outro vereador de outra forma, ou a gente fazer melhor, acho que a gente fazer um trabalho conjunto. Então, peço até para a vereadora Carolina que peça, talvez, uma comissão, para que a gente possa, todos juntos, fazerem essa modificação para atender e fazer essa interlocução, pois não, Não, uma vereador parte, Cleito? vereadora. Pois não. Eu também fui procurado pelo presidente, o Anderson, e pela vice, esqueci o nome dela. E isso já há algum tempo, desde quando mudou, porque ela era presidente e agora passou a ser o Anderson. Para muito tempo. Primeiro, por conta dos banheiros químicos, que não tinham sido colocados, agora foram colocados, e ainda deixava em lugar errado ali, principalmente ali no Jardim Alvorada, não deixava no lugar certo que era para deixar. Então já tem uma demanda em relação aos feirantes, em relação a isso daí. Eles precisam ser amparados pelo município. Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, que eles trouxeram até meu gabinete, que eu acho que dá para a gente, vamos dizer assim, intermediar com o executivo. Para fazer essa intermediação, eu acho que a propositura, o seu requerimento está ótimo, perfeito. A propositura de uma comissão vai ficar interessantíssimo, para que possamos discutir isso em conjunto. Se eu não fizer parte da comissão, para mim não tem problema, mas eu quero contribuir na comissão para que a gente possa discutir isso juntos, porque eu também tenho algumas demandas em relação à Feira Livre. Obrigado, vereador. Ok, imagina. Então, peço à vereadora Carolina que encabece para que a gente não dê muitas cabeçadas por aí, porque senão vai ser vários vereadores pensando. Então, peço à vereadora Carolina que encabece esse trabalho, que a gente possa nos dirigir a ela para tentar acertar também a situação. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Na última semana também foi procurado pelo Anderson, que é o presidente da associação, foi marcado para sexta-feira, às 10 horas aqui no gabinete. Infelizmente o Anderson não compareceu, não deu ar da graça. Eu só sei que ele quer fazer uma reunião sobre o que, infelizmente, eu acho que é alguma coisa a respeito da Feira Livre. Ele só falou que queria fazer uma reunião e ele não veio. Mas, se vier, ou tiver, também tem interesse em participar dessa comissão, para chegar a um ponto comum, prefeitura e feirantes. Encaminhe-se ao executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não? Projeto de Lei 212/2018 altera os artigos 27303 e 27306 e inclui o artigo 27308 na Lei número 1096 de 69, autoria do vereador José Roberto Bernardo. Encaminhe-se às comissões competentes. Voltando aos requerimentos, senhor presidente. Pois não? Artigo 584 requer informações ao Poder Executivo sobre os aparelhos auditivos, autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Em discussão. Eu desejo, presidente. Com a palavra, a proponente.
Presidente, nobres pares, o mês passado discutíamos aqui, né, doutor Marcelo, o requerimento do doutor Marcelo, do vereador Marcelo Rossi, sobre a quantidade de aparelhos auditivos que eram disponibilizados na nossa cidade. E, no final, tínhamos uma resposta de um requerimento anterior, que as contas não batiam, né, doutor Marcelo? Porque o número, até fizemos a conta, né, vereadora Lubogo? Porque os números disponibilizados ao município, eles eram inferior àqueles entregues à população. Então, como me comprometi no plenário naquela ocasião, fiz o requerimento apenas para que que o Poder Executivo nos respondesse quantos aparelhos são disponibilizados por meio de ação judicial. Então, é apenas um complemento ao requerimento do vereador Dr. Marcelo Rossi. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo executivo. 585 requer informações ao Poder Executivo sobre o turismo de negócios no município de Limeira. Autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Em discussão. Não havendo executivo. 586 requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre o Centro Comunitário Vila Pisa. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, Centro Comunitário do Vila Pisa, primeiro quero agradecer ao secretário Zanon, que esteve comigo lá e com o padre Rossini na época. Fizemos vários torneios lá, do passarinho mesmo, e agora tem várias atividades lá, mas vejo que aquele centro comunitário precisa passar por uma reforma. Tem até um projeto aí tramitando, no qual a gente já está correndo atrás de algumas parcerias, e posterior a esse projeto passar, a gente vai tentar fazer a reforma daquele centro comunitário através de parcerias. E também agora, o padre novo que chegou, o padre Elton, está junto com nós lá também, fizemos uma reunião com ele também. No próximo ano, ele quer celebrar algumas missas lá, principalmente a de Corpus Christi. Então, aquele centro comunitário, se for reformado e revitalizado, servirá tanto para a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, como os moradores dali. E também aumentar as atividades lá, que já tem aumentado, mas precisa aumentar mais ainda. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo executivo. 587 requer informações ao Poder Executivo sobre a creche do bairro Jardim Morada das Acácias. Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Não havendo Eu gostaria, presidente. A palavra, antes disso, a palavra do vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu faço esse requerimento porque eu fui procurado no meu gabinete referente à ausência de vagas de creche. Nós temos aí no município, e não é segredo para ninguém, um déficit muito grande com a questão de vagas, principalmente para o B1. Segundo relatos, chega aí cerca de 800 vagas somente aguardando abertura para o BU. E lá no Morada das Acácias existe uma escola, existe um prédio que, visivelmente, ele está em perfeitas condições para começar a ter o atendimento. Então, faço o requerimento questionando o que está impedindo a abertura, a inauguração desse local, desse prédio, visto que aumentou também o número de vagas sendo pedidas por medidas judiciais. Então, hoje, está sendo muito mais rápido colocar uma criança na creche por um pedido de medida judicial do que você entrar na fila para poder aguardar a fila da creche. Então, faço esse requerimento para poder questionando como é que está a situação daquele prédio, daquele local. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo esse requerimento. Próximo requerimento. Requerimento 588. Requer informações ao Poder Executivo sobre uma área destinada à prática de futebol americano na cidade de Limeira. Autor Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo Executivo. Requerimento 589. Requer informações ao Poder Executivo sobre o trabalho desenvolvido com adolescentes sobre a saúde mental dos mesmos. Vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo Executivo. Requerimento 590.
requer informações ao Poder Executivo sobre placas identificadoras de logradouros. Autoria Eldelúcio de Oliveira. Em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, esse requerimento, estava falando com o Miri aqui agora há pouco, ele disse que já recebeu o resultado do requerimento dele, disse que veio, que não tem verba, né, Mir? Que não tem verba para pôr essas placas. Só que, olhando há um ano e meio já, algumas placas já foram nomeadas e o pessoal da família está ligando por que foi nomeado e está um ano e meio sem estar o nome lá. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Por exemplo, a 117 lá, foi destinada lá o nome de seu João Pereira, há um ano e meio, e a família estão ligando, dizendo por que foi nomeado e há um ano e meio não coloca essa placa. Também, toda a nomeação de placa está dentro desse requerimento. Eu acho que isso daí, como eu já disse, é uma falta de respeito muito grande com aqueles que já partiram, que conseguiu o nome da placa, conseguiu o nome da rua para colocar a placa e não é instalada. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo executivo. Requerimento 591. Requer informações ao Poder Executivo sobre a contratação de guardas civis municipais. Autoria José Roberto Bernardo. Sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Eu nomeio secretária DOC, a vereadora Carolina Pontes. Requerimento 591 de 2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a contratação de guardas civis municipais. Autoria, vereador José Roberto Bernardo. Alguém deseja discutir esse requerimento? Não havendo ao Poder Executivo. Está suspensa a sessão. A sessão está reaberta. Agradeço a vereadora Carolina. Requerimento 593. Requer informações... O 592 não está aqui. Requerimento 593. Requer informações ao Poder Executivo sobre a estação Rádio Base, ERB, instalada na rua José Conegundes, no Jardim Vanessa. Autoria Cleito Aparecido da Silva. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 594. Requer informações ao Poder Executivo sobre o valor arrecadado com multas de trânsito, seja por agente responsável por radar eletrônico no município de Limeira. Autoria Constância Berbet Dutra Félix. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 595. Requer informações ao Poder Executivo sobre os animais em situação de abandono no município de Limeira. Autoria Constância Berbet Dutra Félix. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 596/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a seção 1, artigo 7 e 8º do Código de Posturas do Município, lei número 5.494/2015. Autoria Maraísa Matos Silveira. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 597/2018. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre a manutenção dos sistemas semafóricos instalados em Limeira. Autoria Wagner Barbosa. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 598/2018. Requer informações ao Poder Executivo acerca da administração do Estádio Comendador Agostinho Pradão e Estádio Major José Levi Sobrinho Limeirão. Autoria Wagner de Souza Rodrigues Costa, o Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento 599/2018. Requero ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envie esta Casa de Leis, em especial este vereador, as informações a saber.
Quais os valores repassados para o Limeira Clube referente aos convênios com o CEPROSOM? Quais os convênios existentes com o Limeira Clube destinado à terceira idade? Qual a periodicidade da avaliação das atividades destinadas à terceira idade? Existe profissional da CEPROSOM que acompanha e avalia as condições proporcionadas pelo Limeira Clube para a realização das atividades? É disponibilizada a piscina aquecida para os grupos da terceira idade para fazer a hidroginástica? Está em discussão. Requerimento 599. Vereador Mirdolanche. Não havendo executivo. Vereador, eu só preciso que o senhor coloque em ementa nesse requerimento. 599 é ao executivo. Requerimento número 600/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a volta de atendimento médico no bairro Sítio São João, área rural. Autoria Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 601/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a volta de atendimento médico no bairro Jaguari. Autoria Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Questão de ordem. Só um minutinho. Está em discussão esse requerimento, vereadora. Senhor presidente, é que eu quero fazer a retirada desse requerimento, porque ele está com erro. Eu quero fazer a retirada dele, eu vou apresentar um novo. A sessão está suspensa por um minuto. 601 ao executivo. Requerimento 602/2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre a disponibilidade de cadeiras de rodas nas repartições públicas municipais. Autoria Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Quero discutir. Com a palavra, vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque eu já tinha presenciado uma senhora fazendo pedido de uma cadeira de rodas na prefeitura, que ela estava de moleta e precisava andar bastante lá dentro da prefeitura. E quando ela solicitou essa cadeira, o que foi dito para ela é que só tinha uma e que estava em manutenção. Então, eu também passei por isso com a minha filha, que teve o pé engessado alguns dias atrás, e nós fomos até a biblioteca para ela pegar um livro. E nós chegamos lá, não tinha nenhuma cadeira de rodas para a pessoa adentrar lá dentro, escolher um livro. E não, eu não fiz só pela minha filha. Eu já ia fazer esse requerimento porque eu via necessidade de, no teatro, na própria prefeitura, ter ali na entrada, ali onde ficam os guardinhas, teria que ter uma cadeira de roda. Porque, às vezes, a pessoa, ela não é cadeirante, mas ela está com uma moleta, ela precisa ir resolver alguma coisa na prefeitura, e lá dentro o espaço é grande para se andar. Então, é por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Estou pedindo na biblioteca, museu, teatro e nas secretarias, como a Secretaria de Educação também. É um espaço grande, as mães chegam lá com crianças, precisa andar lá dentro para resolver a situação. Então, se tiver uma cadeira disponível nesses lugares, venha facilitar muito a vida das pessoas que venham a precisar. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 603/2018. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre as condições da antiga base comunitária 4º do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior, localizada no cruzamento da rua Alberto Pellegrino, CEP 13.487/039, Jardim Vista Alegre, com a via Luiz Vargas. Autoria Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva.
Não, na verdade, eu queria questionar a vereadora Carolina. O requerimento é da base comunitária lá que tinha na Vista Alegre. Não existe mais. Foi derrubado já tem uns 3 meses que já foi... E agora ali virou um canteiro central. Então, isso que eu queria ver também quando for protocolar, porque já tem uns 3 meses. Inclusive, quando eu ia fazer um requerimento para que aquilo fosse usado pela comunidade mesmo, pelo líder comunitário, eu já vi começar a prefeitura arrancar janela, arrancou telhado. Aí eu falei, então não vou mais fazer esse requerimento, porque eu achava aquele prédio interessante para uso comunitário. Mas então, só para colaborar aí com a vereadora, esse prédio já foi destruído e ali... por isso que eu falo, os requerimentos acabam ficando aqui por algum tempo e aí acaba perdendo o objeto. E ali virou novamente um canteiro central. Na verdade, vai virar um canteiro central de novo. Né? Ali não está ainda feito a revitalização do canteiro. Mas o prédio já não existe mais, a base está sendo atendida lá na Costa e Silva. E era um prédio que, na minha opinião, poderia ser muito bem usado pelo Ceprosom. Ali fazer alguma coisa ali com idosos, alguma coisa naquela área ali, pelos líderes comunitários, mas infelizmente veio ao chão. A senhora vai querer uma parte? Vai discutir? Então tá bom. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Possivelmente foi a questão da morosidade, quando foi protocolizado na data, ele ainda não havia sido, entre aspas, né, destruído, né, para ser colocado melhor. Se pegar o primeiro semestre de 2017, a maior parte dos meus requerimentos com relação a espaço público, e daí, infelizmente, não existe o mecanismo processual de se emendar o requerimento. Né? A gente pode fazer emenda aos projetos de lei, emenda a outros trâmites, mas ao requerimento não. Mas que fica a sugestão, e é o motivo pelo qual eu fiz durante o primeiro semestre de 2017, se pegar a maior parte dos meus requerimentos, até as pessoas perguntavam, mas não poderia ser colocado e transformado em indicação? Não. Eu sempre pergunto o que a prefeitura pretende fazer com aquele espaço ou com aquela área, ainda que não tenha o prédio, mas tenha a área, e é por isso que eu falo que, se pudesse, eu gostaria de fazer uma emenda a esse requerimento, com relação à área, para que pudéssemos propor alguma coisa ao Executivo, já que não cabe a nós, em termos de competência, fazer nada. A gente não pode pegar e executar alguma coisa. A gente pode indicar a posteriori para que determinada área seja realizada determinada coisa, determinado feito. Com relação a esse espaço, na ocasião foi feito o requerimento pelas mesmas razões que me motivaram os requerimentos do primeiro semestre de 2017. Porque a população local sempre desejou que aquele espaço fosse utilizado para algo voltado para a comunidade. Né? Muitos dos requerimentos que eu fiz no primeiro semestre de 2017 seguiram o condão deste, que é com relação a buscar uma indicação a posteriori de algum espaço público, seja para implantação, revitalização do espaço para uma praça, que nós, vereadores, não podemos, não conseguimos, não temos competência, não está na nossa alçada para isso. Alocação de recursos para uma UBS, enfim, são sugestões para determinados prédios públicos e, muitas vezes, os requerimentos até para motivar, para identificar se realmente é um espaço público. Porque muitos dos espaços, principalmente terrenos, eu acho que todos nós aqui já passamos por algumas dúvidas com relação, esse espaço é da prefeitura ou não? Esse espaço é área privada ou é área pública? Então, a maior parte dos meus requerimentos com relação à destinação, seja de área, seja de imóvel, ela está motivada por uma ideia de um munícipe que veio até o gabinete e quis colocar, aqui poderia ser uma pracinha, aqui poderia ser uma UBS, aqui poderia ser um centro infantil, enfim, todos os meus requerimentos que são colocados no ponto de querer saber para que é aquele prédio, ou para que é aquela área, ou se tem algum planejamento do Executivo nesse sentido, é única e exclusivamente porque algum munícipe procurou este gabinete e sugeriu algo que, de fato, não está
na alçada do parlamentar, do vereador. Por essa razão, e se possível fosse emendar, gostaria de saber quais são os planos para o Executivo nessa área. Podia me dar uma parte? Claro. A gente poderia ver, Carolina, que o porquê que destruiu aquele prédio. Eu acho que aquele prédio, tudo bem, para a Polícia Militar, eu acredito que não era viável. Tenho plena convicção disso. Agora, para ser usado pela comunidade, eu acho que aquele prédio serviria bem. Então a gente pode fazer um questionamento posterior, se você quiser, até podemos fazer em conjunto, por que aquele prédio foi inviabilizado, foi destruído, porque eu acho que poderia ser usado pela comunidade. Eu acho que poderíamos fazer esse requerimento. Obrigado, vereadora. Agradeço a sugestão, você já está numa circunstância melhor do que a minha, porque você afirmou que tem plena convicção que não caberia para a Polícia Militar. Eu confesso que eu estou bem longe de ter uma plena convicção acerca da utilização dos espaços públicos, em virtude de que cada segmento tem aí uma proposta, muitas vezes, que nós desconhecemos. Eu, pelo menos, desconheço a necessidade, muitas vezes, de determinados segmentos, com relação à viabilidade, com relação à eficácia da utilização do prédio para determinado ponto, para determinado feito. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. É minha região, não posso deixar de falar, né? É interessante, vereador Cleito, vereadora Carolina Pontes, quando é colocado esse requerimento. Antigamente, naquele local, vereadora, existia uma área verde. Essa área verde foi retirada, foi feito um campo de futebol ali naquele pequeno espaço, um campo de areia. Foi levantado parede, foi feito, colocado grades. O pessoal utilizava aquele espaço, mas também não poderia ser utilizado porque estava no meio do canteiro. Foi-se retirado e cedido, então, para que pudesse ser construído a base da Polícia Militar. E aí veio uma ordem da Polícia Militar que aquele espaço já não era um espaço adequado para poder receber a base. Foi-se transferida para a Tábua do Brasil. Nós fizemos, na ocasião, reunião com os moradores daquele local para poder discutir, juntamente com a PM e com os comerciantes ali da Pedro Elias. A minha surpresa foi, a base foi retirada. De repente, meu celular começa a pipocar mensagens questionando por que estavam arrebentando aquele prédio, retirando janelas, retirando portas e destruindo aquele espaço. Eu fui, então, questionar o secretário Dagoberto, e o Dagoberto me disse, vereador Cleito, que aquele espaço é uma área verde. Em área verde, é lei, não pode haver construção, né? Então, por esse motivo, não foi cedido para utilização da Associação de Moradores, a Terceira Idade ou o CEPROSOM, mas o meu questionamento seria, aquele prédio já estava construído há um bom tempo, estava funcionando para algo, né? E, de repente, hoje foram descobrir que era verde e aí tem que colocar no chão, né? Infelizmente, era algo que poderia ser utilizado, mas, por força de lei, cumpre-se a lei. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quero discutir. Com a palavra, vereador Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, eu estive na Vista Alegre, vereador Vaguinho, na sexta-feira, e inclusive na barraca lá do seu Cássio. E, enquanto eu estava lá, todos que vieram na barraca dele me abordaram sobre aquele local, porque a calçada está muito ruim, está emburacada e, inclusive, tem um buraco lá e a reclamação dos moradores que está saindo ratos de dentro desse buraco. Então, assim, é aquilo que o vereador Vaguinho falou. Foi demolida a casa e ficou aquele espaço que está muito perigoso. Então, se vai se fazer alguma coisa com relação à área verde, plantio de árvore, uma continuação daquele outro espacinho que tem ali com banco, com árvore, com calçamento, é assim, que seja feito com urgência, porque ali os moradores estão correndo o risco de cair naquele pedacinho ali e se machucar.
É isso, senhor presidente, muito obrigada. Vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu acho que toda essa indagação do lugar, ela é pertinente, derrubar o que já estava construído, mas, como o Vaguinho foi dito, estava num lugar inadequado e ilegal. Agora, não podemos deixar de falar que ali é uma avenida, e para quem não conhece ou passa pouco, o Cleiton passa bastante, o Vaguinho mora lá, e eu tive uma lanchonete na esquina ali, do lado ali da farmácia do Vanderlei, agora é uma ótica, conheço lá o Cássio, o verdureiro, e é um local de muito trânsito, e a base ficava no meio da avenida, no canteiro do meio da avenida. Agora vamos montar lá uma coisa para idoso. Vamos montar lá uma coisa para criança. O município já tinha construído Vaguinho. Eu também concordo que já estava construído, podia ter, de repente, ter estudado melhor. Mas estava num lugar ilegal. Num lugar perigoso. Que se montar uma coisa para criança, muito perigoso. Muito perigoso, não é pouco. Fica lá na barraquinha do Cássio, quantos carros passam lá, vereador? E a velocidade, né? Mesmo tendo semáforo na esquina, mas é um lugar muito movimentado, muito. Então, não foi à toa, não foi de qualquer maneira que foi lá e derrubou, não. Deve ter sido um estudo, já que é uma área verde, tem que, sendo assim, está lá o plantio de árvore, que se faça. E se tem algum problema desse nível, até procurar a secretaria, o Dagoberto, ir lá e resolver o problema. Se ficou alguma coisa lá, nós temos que resolver. Só isso no momento, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo ao executivo. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Alemão. Eu queria verificar com os nobres pares sobre a possibilidade, então, de nós lermos as moções. Nós temos lá 30 moções para ser lidas, então como hoje conseguimos ler bastante requerimento, eu acho que foi bem, e se der tempo a gente continua. Então eu faço um requerimento que nós possamos ler as moções, o número, a ementa e o autor. Obrigado, senhor presidente. Precisa da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Lubogo. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, senhor presidente. Alemão. Sim, senhor presidente. A leitura das moções. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Lubogo. Eu solicito a suspensão da sessão por 1 minuto. A sessão está suspensa por 1 minuto.